Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus? Graças a Deus. Aproveitando que os irmãos se encontram de pé, Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Enquanto os irmãos encontram a referência bíblica, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Embora eu já sei que estamos aos 22 dias do mês de janeiro, mas aqueles irmãos que nós não vimos, queremos desejar a todos os irmãos um feliz 2022, repleto da bênção, da graça e da vitória. Porque se o Senhor está conosco, com certeza, como foi cantado no hino dessa noite, né? Nada pode frustrar os planos de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo de número 17. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Vou ler uma vez mais. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando e adorando ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Quero dizer também que é um privilégio para nós nessa noite estarmos aqui. Também dizer aos irmãos que temos alguns irmãos que também se encontram em quarentena, mas Deus há de nos dar vitória pela sua bondade e misericórdia. Vamos correr porque a hora não nos espera, né, irmãos? Irmãos, acabamos de ler um verso bíblico em que o apóstolo Paulo, enviando uma mensagem aos irmãos que estavam em Gálatas, na igreja de Galácia, expressa em suas palavras, nesta epístola, nesta carta, que ele trazia em seu corpo as marcas do Senhor Jesus. O que eu quero trazer aos irmãos que estão presentes, creio também estamos nas redes sociais, estão nos ouvindo nesta noite, eu quero trazer uma mensagem ao coração dos irmãos, abordando o seguinte tema: as escolhas nos deixam marcas. Sobre isso que eu quero falar em rápidas palavras nesta noite. Creio que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Irmãos, todo momento que estamos sobre a face desta terra, em todo instante, nós estamos fazendo escolhas. A todo momento, estamos realizando escolhas na nossa vida. Escolhemos a roupa que viemos para o culto hoje, o café da manhã, escolhemos qual foi o nosso almoço. Alguns escolheram o seu namorado, a sua esposa, alguns escolheram a sua profissão, e tantas escolhas que nós fazemos no nosso dia cotidiano. E você fez uma escolha especial nesta noite vindo para a casa do Senhor. Um jardim especial que Deus criou e colocou ali Adão, que depois gerou a Eva, e eles estavam naquele jardim. Não sabemos qual foi o período que eles ali permaneceram antes de sair dele. Por quê? Porque naquele período não se contava tempo. Porque ali havia uma árvore chamada árvore da vida. E se Adão e Eva não tivessem pecado, era para eles estar até hoje entre nós. Porque esse sempre foi o plano de Deus, que o homem viva eternamente. E quando Deus colocou aquele casal dentro do jardim, Deus passou alguns requisitos a ele e falou para ele: está vendo aquela árvore ali? Daquela árvore vocês não comem, porque quando comerem dela, morrerão. Então Deus deixou para ele, frisou para eles uma escolha que eles não podiam fazer. Não sabemos também quanto tempo se passou até que Eva fosse enganada pela serpente e acontecesse toda a história que nós sabemos de cor e salteado. Mas num certo dia foi feita uma escolha. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 3. Versículo de número 5.
Porque Deus sabe que num dia que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essa, irmãos, era a sentença da escolha que aquele casal, se porventura fizesse para a sua caminhada. E ficou uma marca, porque num certo dia, conhecemos a história, Eva acabou dando ouvidos à serpente, e a ação que ela tomou, a escolha que ela fez, gerou uma marca para a vida dela. E essa marca está em Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. O Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Escolha e marca. Ficou uma marca na vida daquele casal, porque a escolha que eles fizeram fez com que eles fossem tirados do jardim, e foi colocado um anjo para guardar a árvore da vida, árvore essa que na eternidade poderemos gostar dela também. O que eu quero dizer para você nesta noite: cuidado com as suas escolhas. Aqui Eva fez uma escolha que até hoje há a consequência da marca que ficou. Carregamos em nossa vida um pecado que chama pecado original. Pecado esse que foi pelo nosso Senhor, na cruz do Calvário, derramando o seu sangue e nos dando a sua maravilhosa vitória. Mas até hoje o ser humano carrega em si uma marca que foi deixada por uma escolha de um casal. O que eu quero dizer para você, jovem, adolescente que está nos ouvindo nesta noite: vigie com as suas escolhas. Se guarde quando você for realizar escolhas. Por quê? Porque essa escolha pode deixar uma marca na tua vida que você vai carregar por toda a tua caminhada. Tem algumas pessoas, irmãos, que carregam fardos em seus ombros de escolhas que foram feitas. Você já ouviu alguma pessoa dizer assim: ai, se eu pudesse voltar atrás. Ai, se eu pudesse voltar atrás daquilo que eu fiz. Escolha que foi realizada e que deixou uma marca tal em sua vida, que até hoje essa pessoa carrega este fardo. Então quero dizer para você, jovem, nós estamos vivendo dias tão truculentos e tribulosos, que é necessário estarmos debaixo da graça de Deus, para realizarmos escolhas sábias, para que possamos, não só neste momento, porque tem muitas pessoas que fazem escolhas só pensando no momento, só pensando naquela hora, e esquecem que há um futuro, que há um porvir, que andamos para frente, com a cabeça para frente, visando as coisas eternas. Então, cuidado com as suas escolhas. Tem um outro personagem na Bíblia Sagrada, também que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 4 e no versículo 8. A história de dois irmãos, Abel e Caim. Num certo dia, ambos colocaram em seu coração em realizar um sacrifício a Deus, e o sacrifício foi realizado. No capítulo 4, versículo 8 de Gênesis, temos uma escolha que nos diz assim: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Uma escolha que Caim fez. E que escolha foi essa? Matou o seu irmão. E qual foi a consequência dessa escolha que ele fez? Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 15.
O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs um Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Aí a marca. Muitos cogitam e falam sobre esta marca que foi colocada em Caim. Não iremos falar sobre isso nesta noite. Mas uma coisa que eu quero frisar aos irmãos: ele fez uma escolha, e aquela escolha deixou sobre a vida dele uma marca. Marca essa que todos que o viam e reconheciam. Imagine quando você está passando num lugar e uma pessoa te vê e te reconhece por uma marca que ficou na tua vida. Isso acontecia com Caim. Aonde ele passava, todos o reconheciam porque Deus colocou uma marca nele. E esta marca foi gerada por causa de uma escolha que ele realizou. Quantas pessoas que às vezes você olha na rua e vê uma marca naquela pessoa. Essa marca foi de algo que ele escolheu para a vida dele. Às vezes você vê uma pessoa bêbada, caída na calçada. Você está vendo uma marca na vida dele de algo que ele escolheu para si. Às vezes você vê uma pessoa fumando droga ou fazendo tantas outras coisas mais. E você olha para aquela pessoa e automaticamente ela te traz uma marca de uma escolha que ela realizou. Mas uma coisa maravilhosa, irmãos, é quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada. Uma mulher que via todo dia um homem de Deus passar por ela. Ela fez até um quartinho no fundo da casa dela para atender esse profeta. E quando o profeta passava, ela dizia para o esposo dela: vai indo ali, um santo homem de Deus. Aquele homem deixava uma marca. As suas atitudes, as suas palavras, o jeito dele proceder. O que eu quero dizer para você nessa noite, jovem, adolescente, eu quero que quando você, onde que você esteja, onde você passe, que você deixe uma marca para aqueles que lhe veem, que te identifique como um servo e como uma serva de Deus. Hoje em dia nós andamos em alguns lugares e não sabemos mais se servem ou se não servem, se adora ou se não adora, se realmente está aos pés de Cristo ou não. Porque às vezes as pessoas falam: a vestimenta não voga nada, isso não voga nada. Todo mundo fala um monte de coisa. Mas tem muitas pessoas que não estão mais se identificando hoje em dia. Perdeu a sua marca. Perdeu algo que o Senhor deixou para a sua vida. O brilho e a graça do Senhor. O que eu quero dizer para você, jovem, o meu desejo é que as suas escolhas deixam uma marca naqueles que te observem. Aquele jovem é diferente, aquela irmã é diferente. Olha o proceder daquele irmão, olha a forma que ele agiu, olha como ele fez. Ai, se fosse eu. E isso são marcas que você deixa pelas suas escolhas. Então eu quero dizer para você nesta noite, que a marca que o Senhor colocou em ti, não deixe que o inimigo apague isso da tua vida. Porque muitas escolhas que você faz, pode fazer com que esta marca seja apagada. E outras marcas venham surgir na tua vida. Marcas essas que te identificam como um Caim. Cuidado com as suas escolhas, jovens, adolescentes. Deixe com que o Senhor brilhe na tua vida. E que as pessoas olhem para você e glorifiquem a Deus pelas suas ações, pelas suas expressões, pela sua forma de lidar com os outros, a forma de você proceder, a forma de você falar. Tudo isso, irmãos, deixam marcas nas pessoas. Quantas vezes olhamos um testemunho? Uns tempos atrás eu estava trabalhando, fazendo um serviço, e um rapaz olhou para mim e falou assim: você é crente? Falei: pela graça de Deus. Eu também era da congregação cristã, mas eu estou afastado. Eu vi um negócio diferente em você, irmãos, aquilo me alegrou o resto do dia. Quanto é maravilhoso quando alguém olha para nós e nos identifica. Não porque somos alguém, é porque habita um ser dentro de nós, chamado Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade,
que veio e em nós habita, e com isso traz a graça, a alegria e a formosura de Deus nas nossas vidas. Eu quero com que as suas escolhas deixem marcas aonde você passe. Passou aqui o fulano, passou aqui o ciclano, passou aqui um servo, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Olha como aquele jovem procede. Ai, como eu gostaria que o meu filho procedesse daquela forma. É o nome do Senhor sendo glorificado por meio da tua vida. Mas vamos em frente, irmãos, que eu escolhi aqui também uma escolha de um homem, que está em Gênesis capítulo 6. A escolha desse homem foi maravilhosa. O nome dele era Noé. Deus um dia falou com ele e colocou um propósito no coração de Noé. Gênesis capítulo 6, do versículo 13 ao 14, e também o versículo de número 22. A palavra de Deus nos diz assim, em Gênesis capítulo 6, e versículo de número 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Versículo 14, faz para mim uma arca de madeira de chofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo de número 22, assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Irmãos, aqui nós vemos um homem que foi vitorioso em sua escolha. Estavam passando, aquela época, dificuldades, e Deus estava muito entristecido da forma ao qual a coroa da sua criação estava procedendo na face da terra. Então Deus achou graça na vida de Noé, o chamou e fez a ele para que ele fizesse uma escolha. Irmão, se Noé não tivesse acatado e feito o que Deus havia lhe dito, não sei o que estaríamos contando aqui hoje. Mas Noé fez uma escolha. E que escolha foi essa? Versículo de número 22. E tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. E qual foi a marca que ficou, irmão Marcos, dessa escolha que Noé fez? Capítulo 8, versículo 15 e 16. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu, a tua mulher, os teus filhos e a mulher dos teus filhos contigo. Aí, irmãos, está a marca da escolha que Noé fez. A humanidade havia sido tomada pelas águas, mas a escolha que Noé fez livrou a ele, a sua esposa, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. O que eu quero dizer para você, jovem, a escolha que você fizer e tiver pautada naquilo que Deus tem mandado você fazer, você será vitorioso no seu feito. A sua escolha trará para você a sua salvação, a salvação da sua alma, que é o bem mais precioso que nós temos. Então eu quero dizer para você nessa noite, quando Deus te instruir em algo, quando Deus falar algo ao teu coração, porque nós entendemos quando Deus está falando. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o nosso Espírito, e nós entendemos quando Deus está falando. Tem muitas pessoas que se fazem desapercebidas, ou entendem, fingem que não entendem. Deus manda você fazer algo, faça. Sabe por quê? A sua escolha vai gerar uma marca para você. E esta marca fez com que Noé fosse vitorioso em seu feito. Se Deus tem falado contigo, dê ouvidos à voz de Deus. E faça o quanto é tempo, para que você deixe uma marca, não só na sua vida, mas na vida da tua família. Porque a escolha de Noé trouxe uma marca, não só na vida dele, mas na vida de toda a sua família. Jovem, deixa os seus pais
felizes com as suas escolhas. Irmãos, deixam o vosso pastor feliz com as vossas escolhas, porque aqui Noé foi vitorioso e deixou um exemplo maravilhoso para sua família com a escolha que ele fez. A família acatou a escolha de Noé, porque Deus falou com Noé, e a família toda abraçou a causa, e eles todos foram vitoriosos por uma escolha que este homem fez. Mas vamos em frente, irmãos. Marquei também aqui em Gênesis capítulo de número 13. Uma escolha de um homem agora que a marca da escolha que ele fez não foi tão vitoriosa quanto a escolha de Noé. Esse homem se chamava Ló, sobrinho de Abraão, que um certo dia, pelos seus pastores entrarem em desacordo, ele fez uma escolha. Abraão falou: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló olhou para as campinas do Jordão e escolheu aquelas campinas lindas e maravilhosas. Mas a escolha que ele fez o levou para uma cidade chamada Sodoma. E essa escolha que ele fez para a sua vida, Gênesis capítulo 13, versículo 10 e versículo de número 11. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de que o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Versículo de número 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartando-se um do outro. Vamos só ler, irmãos, a marca que deixou, porque senão não vou conseguir transmitir tudo que eu tenho para passar para os irmãos. Gênesis capítulo 19, versículo de número 26. A marca da escolha de Ló. Gênesis capítulo 19, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Olha a marca que ficou na vida de Ló por uma escolha que ele fez. Abraão fez para ele a proposta de ir para a esquerda ou para a direita, por quê? Abraão tinha em seu coração a promessa em que Deus havia lhe feito, e que Deus podia fazer jogar água da rocha, ou brotar capim no meio do deserto. Abraão tinha esse entendimento e essa fé no seu coração. Não importa para onde que eu for, para onde eu irei, Deus irá comigo e virá me dar vitória. E por isso que ele fez para Ló essa proposta. Ló olhou, viu as campinas do Jordão e desceu para lá. Mas a escolha que ele fez não foi boa, ao ponto de gerar uma marca em sua vida, que até nos dias de hoje são comentados por todos. Os anjos desceram até lá, resgataram-o e deram para eles uma ordem: vocês vão e não olhem para trás. Saíram de lá e a mulher dele, num momento, olhou para trás. E a Bíblia nos diz que ela foi transformada numa estátua de sal. Eu quero dizer para você nessa noite, que muitas escolhas que você às vezes pode fazer, pode gerar consequências irreparáveis na sua vida. Jovem, vigia, porque uma escolha que você fizer, que não esteja pautado debaixo da graça de Deus, pode gerar algo que jamais você conseguirá reparar. Sabe o que Ló teve que fazer? Seguir em frente e deixar a esposa dele para trás, virada numa estátua de sal. Não sei quando ele chegou lá embaixo, que veio na mente dele, se ele começou a pensar: e por que eu vim para cá?
por que eu desci as campinas do Jordão? Porque antes de eu escolher, eu não podia perguntar para o meu tio: Abraão, para onde o senhor iria? Qual o caminho melhor que o senhor quer que eu tome? Qual é a decisão que eu devo tomar? Então eu creio que muitas coisas passou na mente de Ló, mas já era tarde. Jovem, pense nas suas escolhas, para que não vire uma consequência irreversível na sua vida. Eu iria falar para os irmãos mais duas escolhas, mais três escolhas, de Moisés, a de Davi, a do profeta Jonas. Iríamos ter muitos ensinamentos aqui, mas as horas já se foram. Moisés, nós conhecemos a história que Deus pediu para ele tocar na rocha, ele feriu a rocha, e aquilo, o que gerou para a vida dele? Ele não pôde entrar na terra prometida. Ele subiu no monte, Deus falou: olha a terra. Ele olhou a terra, e ali mesmo Moisés morreu. Então aquilo foi uma marca de uma escolha que ele fez lá atrás. Eu tenho as referências bíblicas aqui, que nos mostra que Deus o indagou. Eu não falei para você tocar na rocha, porque você feriu a rocha. E isso gerou uma consequência e uma marca para a vida dele. Moisés viu a terra prometida e não entrou nela. Davi também, irmãos, fez algumas escolhas, que a espada não saiu da casa dele. Teve morte na família. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele fez algumas escolhas que gerou marcas na vida dele. Conhecemos a história de Davi, o que ele cometeu, de cor e salteado nós sabemos. E aquilo gerou marcas na vida dele, marcas também irreparáveis. Jonas, conhecemos também a história de Jonas. Deus falou para ele: vai para Tarsis. Para Tarsis. E ele pegou e foi para Nínive. Vai para Nínive, vai para Nínive, foi para Tarsis. E o que aconteceu? Entrou num barco, Deus enviou uma tempestade lá, o barco começou a balançar, começaram a jogar as fazendas no mar. Enquanto Jonas não foi lançado na água, Deus não aquietou o mar. Deus preparou um peixe, engoliu a Jonas. Ou seja, a escolha que ele fez gerou uma consequência na vida dele. Ficou 3 dias dentro do ventre do peixe. De lá ele orou, e Deus fez o peixe vomitar ele. Ele seguiu para fazer aquilo que ele foi fazer. Ou seja, precisou passar por tantas coisas, por uma escolha errônea que ele fez, e as consequências daquilo que gerou foram consequências, creio eu, tremendas. Imagine você ficar 3 dias dentro de um ventre do peixe. Imagine a escuridão, o mau cheiro dentro do estômago. Não sei se ele estava no estômago, onde que ele estava. Só sei que ele estava dentro do ventre do peixe. Mas uma escolha que realizou, fez marcas na vida dele. Marcas essas que, meu Deus, precisou passar por tudo aquilo para ele depois de fazer o que Deus mandou. Então cuidado com as suas escolhas. Mas eu corri tanto aqui para falar de uma escolha, que foi uma escolha maravilhosa. E essa escolha é o motivo por que nós estamos aqui nessa noite. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo de número 42. Lucas 22, versículo 42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. De quem são essas palavras? Do nosso Salvador. Quando ele estava no Getsêmani agonizando pela minha e pela tua alma, pelos meus e pelos teus pecados, pelas minhas, pelas nossas transgressões, foi moído. E ele orou a Deus, ao seu Pai, pedindo que fosse possível que tirasse. Mas ele concluiu a sua oração dizendo: que não seja feita a minha, não a minha escolha, Pai, mas a tua vontade. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Porque Jesus escolheu ir até o fim. Ele escolheu descer da glória
estava sentado em um trono, se fez carne, habitou no meio de pecadores, até de demônio. Ele repreende os espíritos por Beelzebu, cuspiram no rosto dele. E eu creio que Jesus ouviu ainda muitas coisas que não estão expressas nas Escrituras. O que Jesus deve ter ouvido e passado por nós. E ele fez uma escolha. E essa escolha gerou uma marca. João capítulo 20. Versículo de número 27. Marca essa que nós vamos ver lá na glória. Aleluia. João capítulo 20, versículo de número 20. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Versículo 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Jesus, irmãos, fez uma escolha. E essa escolha que ele realizou nos deu a vitória da vida eterna. Você entrou aqui nessa noite fazendo uma excelente escolha de vir para a casa de Deus. Você já realizou muitas escolhas na sua vida. Mas eu quero dizer para você que um homem, 100% homem, 100% Deus, chamado Jesus Cristo, fez uma escolha. E a escolha que ele fez nos dá a vitória no poder do teu nome. Eu quero dizer para você que você é mais vitorioso em Cristo Jesus. Você é mais vencedor do que em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus realizou uma escolha e te deu a graça de poder ser chamado filho de Deus. Estamos aqui nessa noite porque ele escolheu morrer por mim e por você. Que não seja feito a minha, Pai, mas a tua vontade. O momento em que Jesus estava na cruz, irmãos, agonizando, ele olhou para os céus e viu Deus de costa, ao ponto dele usar uma escritura bíblica, dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O que Jesus, irmão, sofreu, que escolha ele fez, de morrer por mim e por você, não merecedor de tão grande misericórdia, mas ele nos amou primeiro, e fez uma escolha, que nos dá o acesso à eternidade. Um dia os discípulos saíram repreendendo os demônios, operando maravilhas, e voltaram todos alegres. Quando eles foram falar com Jesus, Jesus falou: não se alegrem com isso não, mas se alegrem pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus escolheu, e você acatou essa escolha, e o seu nome foi escrito no livro da vida. Aleluia. E naquele dia você irá ouvir dos lábios do Senhor: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero dizer para você, nessa noite você fez uma maravilhosa escolha. Você que está nos ouvindo pela rede social, você fez uma maravilhosa escolha nessa noite. Deus tem uma bênção para a tua vida. Eu sei onde você está, onde quer que você esteja. Se você está ouvindo a mensagem agora, depois que ela já passou, feche os seus olhos e ore a Deus, pedindo para que Ele trilhe as suas escolhas, para que as marcas que fiquem na tua vida glorifiquem o nome do Eterno. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.